Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Toda minha vida foi bom te conhecer. Com as mãos ao céu ainda, por gentileza, fala assim comigo: Pai Celestial, eu te agradeço pelo privilégio de poder ouvir agora a Tua palavra que é vida e alimento para minha alma, e eu te agradeço novamente, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, e dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. E pode se sentar, por favor. Tem a sua Bíblia consigo? Abra por gentileza no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Olha, nós lemos aqui o Salmo número 100. Quarta-feira foi. O Salmo número 100, ele é curtinho, tem 5 versículos apenas, e ele fala da gente entrar na presença de Deus. O modo correto de se entrar na presença de Deus. Em oração, né? Na época do Antigo Testamento, o povo entrava na presença de Deus indo até o templo de Jerusalém. Então, que era um povo espiritualmente morto, né? Então eles tinham que ter algo físico para acreditar que Deus estava ali. Não é hoje assim. Jesus disse que ele estava à procura dos que o adorassem em espírito e em verdade. Então, porque nós nascemos de novo, aceitando a Jesus, então a gente não precisa de um lugar físico para poder adorar a Deus. Embora a Bíblia no Novo Testamento diga para a gente se reunir em nome de Jesus, né? Então nós fazemos isso na igreja, que é o melhor lugar, não é? Ficar se reunindo nas casas fica ruim, né? Então a igreja é um lugar, é um ponto fixo onde as pessoas podem se reunir. Mas, como eu sempre digo aqui, né? Se não tivesse aqui, a gente se reunisse na beira do rio, ali debaixo da árvore, ele seria a nossa igreja, né? Então a igreja, o templo hoje, ele tem essa finalidade, apenas de facilitar a reunião do povo de Deus. Mas nós entramos na presença de Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, não é? Na sua casa, no seu automóvel, não é? Quantas vezes eu estou orando, vindo para a igreja, eu estou orando em línguas, ou então orando em língua normal, né? Falando, eu não fico pensando, mexo os lábios. Eu sempre digo para você, não existe oração em pensamento. Quando a Bíblia fala orarei com a mente, na nossa versão fala orarei com a mente, na versão antiga fala orarei com entendimento. Então não quer dizer oração em pensamento, quer dizer que você vai orar com sabedoria, sabendo o que está falando, mas a própria palavra oração significa verbalizar, né? Então você tem que falar, pronunciar a palavra, nem que for sussurrando, mas tem que falar, é assim que Deus estabeleceu. Então às vezes eu estou de carro falando, né? Às vezes algum irmão vê, né? Nossa, o pastor estava falando sozinho. Eu estava falando com Deus, não estava falando sozinho, né? O pessoal às vezes acha que está ficando bem biruta, né? Ou então muita coisa na cabeça. Não, não é isso. Estou conversando com Deus, não posso perder tempo, né? A todo momento eu preciso conversar com Deus, assim como todos nós precisamos, né? Então, você entra na presença de Deus com ação de graças, né? Adorando a Deus, como diz a oração do Pai Nosso, né? Você começa a falar com Deus, exaltando o nome dEle, você começa a glorificar o nome do Senhor, isso aí vai abrindo o seu coração para o Espírito Santo, não só encher, mas para Deus falar com você também, né? É muito ruim quando as pessoas vão falar com Deus, já entra de cara, oh Deus, me dá isso, me dá aquilo, porque eu estou desesperado, porque eu estou necessitado. Esse desespero todo faz com que a tua oração não seja ouvida, tá? Falar com Deus no desespero, gente, é muito ruim, né? Porque representa a falta de confiança. Opa, peraí, né? Vamos entrar na presença daquele que me criou, não é qualquer um, como se fosse um empregado, né? Ou um garçom, que eu quero isso, eu quero aquilo. Não, calma aí, né? É Pai, o Criador, o Senhor de tudo, de todos, como diz a Bíblia, né? Então, entro na presença dEle falando, adorando, bendizendo, agradecendo. Tudo isso aí, repito, prepara o nosso coração para Deus nos responder à oração. Bom, e no Salmo 100, no final, no versículo 5, está escrito que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade.
Quer dizer, esse final quer dizer o seguinte: de geração em geração, quer dizer, enquanto existe gente nessa terra, a palavra de Deus será fiel. Quando diz a sua fidelidade, significa aquilo que Deus falou é verdade e nunca vai mudar. Se tem algo em que você possa confiar de todo o seu coração, é na palavra de Deus. Palavra de homem você não pode confiar, porque mesmo que a pessoa seja honesta, íntegra, proba, né? Mesmo que a pessoa seja aquela pessoa honestíssima, ela pode falhar ainda, não pode? Sim ou não? O cara fala assim para você: olha, tal dia eu te levo o seu dinheiro. Aí o cara morre antes, como é que vai fazer, né? Não é porque ele quis falhar, é porque ele é ser humano, limitado, entendeu? Ou surge algum problema. Então, como a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, né? Mas não é no sentido que você não possa confiar em alguém. Não, você pode confiar, só que há a possibilidade do outro falhar, mesmo que ele não queira falhar, não é? É assim que acontece. Agora, com Deus existe essa possibilidade? Não, Deus não falha. Então, quando o Salmo número 100, ele fala a respeito da fidelidade de Deus, tudo que ele prometeu, tudo que ele falou na Bíblia, repito, na Bíblia, não pela invenção de ninguém, é pela palavra do Senhor na Bíblia. Tudo que ele falou, ele sustenta, ele garante que pode e vai acontecer. Diga amém. Diga, vai acontecer o que Deus disse em sua palavra. Então, fidelidade de Deus é isso. Quer dizer, aquilo que ele falou, não tem como fugir daquilo ali, porque ele é a própria palavra. Se ele negar a palavra dele, ou não cumprir aquilo que ele falou, ele mentiu, né? Então, só que tem uma coisa que Deus não pode fazer, embora ele seja todo-poderoso. Todo-poderoso quer dizer que ele pode fazer tudo, mas tem uma coisa que ele não pode fazer, ele não consegue fazer. E isso se chama mentir. Mentir Deus não consegue, não pode, é impossível Deus mentir. É impossível, não há como. Então, eu sempre digo para você, olha, o povo de Deus, eu digo para você, porque está escrito na Bíblia, né? O povo de Deus sofre porque lhe falta conhecimento. Então, tem que conhecer o que Deus fala, precisa conhecer, porque é isso que traz conforto para você. É isso que quando você está com um problema, está enfrentando as suas dificuldades, é isso que traz o conforto para você, a segurança e a realização daquilo que o Senhor prometeu, né? Então, isso acontece com todo aquele que se dispõe a buscar a Deus dessa maneira. Bom, por que eu estou dizendo isso para você? Porque quem é que está aqui hoje, gente, que não passa por problema? Quem é que está aqui hoje que não tem um problema para resolver na vida? Talvez alguns até digam, né, pastor, eu estava com um monte de problema. Glória a Deus, hoje eu não tenho mais problema, né? Tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, glória a Deus, né? Mas já passou por problema, não passou? Talvez haja pessoas aqui que digam assim: não, pastor, eu estou passando por um problemaço que é só Deus na causa, quer dizer, só Deus vai poder dar solução para ele. E é verdade, tem pessoas que passam por dificuldades que, se não for Deus, gente, a pessoa está lascada, né? Então, e de repente você pode até falar assim: pastor, eu pessoalmente não estou com problema, mas um filho meu está, um parente meu está, um irmão de sangue está, e quando algum parente está sofrendo, por tabela você acaba sofrendo junto, não é? Porque você se preocupa com a pessoa, você não quer vê-la sofrer, né? Um parente na UTI lá, o médico fala: ó, vai morrer, não tem esperança. Quer dizer, fica com o coração na mão, né? Quer dizer, não é você que está lá, mas você ama aquela pessoa e não quer vê-la sofrer, não é isso? Então, você vai apelar para Deus, né? Então, só que para apelar a Deus, há uma série de condições também para a gente. Por quê? Porque agora há pouco eu disse para você, né? Olha, Deus, ele tem que cumprir o que ele prometeu. Mas não é só o lado de Deus, tem o nosso lado também. Porque todas as promessas de Deus, gente, elas são condicionais. Todas são condicionais. O que significa isso? Elas dependem de algo que a gente faça. Por exemplo, para ser salvo, para ir para o céu, para não ir para o inferno, para ir para o céu, para você nascer de novo, para você poder ser habilitado a entrar no céu. Você tem que nascer de novo para entrar no céu. Não é só perdoar pecado, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra. Como é que uma pessoa nasce de novo? Crendo em
Jesus. Quer dizer, se a pessoa crer em Jesus, ela está salva. E se ela não crer, está condenada, continua condenada, porque a gente já nasce condenado, né? A gente tem que sair da condição de condenado para ser salvo. Então, a promessa da salvação é condicional. Quer dizer, se eu não tiver arrependimento, se eu não crer em Jesus, não é? Se eu não for batizado, eu não serei salvo. O batismo, gente, é condição para ser salvo. Eu sei que você pode, às vezes, achar estranho, porque você vai falar assim, mas o ladrão da cruz não foi batizado. É verdade, ele não foi batizado e foi salvo. Uma criança que vem a falecer, ela não precisa de batismo. Criança não precisa ser batizada, gente. Mas se ela vier a falecer, também é salva pela inocência dela por causa do sangue de Jesus. Tá? Mas o batismo, para quem vai continuar vivendo nesta terra, ele é sim condicional. É uma condição para a salvação. Ah, mas eu só aceitei Jesus. Aceitou, mas por que não batizou? Porque se não batizou é porque não creu. Porque quem crê vai obedecer. Sim ou não, gente? O que Jesus falou? Quem crer e for batizado. Veja, se eu não batizo, eu acho que não precisa, porque no fundo eu não estou acreditando em Jesus. Eu estou buscando um Deus que se adapte ao meu pensamento. Não é isso. Eu que tenho que me adaptar ao que Deus fala. Entendeu? Então, se eu crer em Jesus e nada me impede de batizar, tipo assim, eu não estou numa UTI, eu não estou numa cruz, preso lá, eu vou morrer daqui a pouco, eu não tenho como sair dali. Então é diferente. Aí, quem não vai continuar nesta vida, né, creu em Jesus, Deus e Jesus sabe da limitação, então lógico que a pessoa vai salva. Mas se a pessoa aceitou Jesus, não tem o que impede ela de ser batizada, então que passe pelas águas. Porque a pessoa que crê em Jesus, crê no que ele diz, não é só que ele existe como pessoa, que naquilo que ele fala. Se ele falou do batismo, assim será, né? Então veja aqui, há condições. Se eu quiser então ser salvo, eu tenho que crer em Jesus, é uma condição, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz assim na sua carta aos Romanos, ele fala assim, olha, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ora, se ele fala que o evangelho é o poder de Deus para aquele que crê, automaticamente está dizendo que para quem não crê, o evangelho não é nada. E de fato é assim, tem gente que escuta o evangelho e não dá valor. Ah, eu não acredito, do meu jeito também eu acho que dá certo. Amém, né? Cada um na sua, né? Mas há condições, né? Por exemplo, você quer ser abençoado em tudo, financeiramente, fisicamente, espiritualmente, não é? Lá em Deuteronômio tem a condição. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecê-lo em tudo, estas bênçãos virão sobre você. É condicional. Ah, eu quero bênção, então se comporte como crente. Eu quero bênção, se comporte de modo santo. Né? É assim que acontece, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, na sua carta aos Coríntios, na primeira carta, ele explica para aqueles crentes o seguinte: olha, vocês aceitaram Jesus, vocês são filhos de Deus, vocês são irmãos, vocês são santos. Santos quer dizer separado, não quer dizer perfeito. Mas entre vocês há muitos que são fracos, doentes e muitos que já morreram antes da hora. Morreram prematuramente. Muitos fracos, eram para ser forte, mas estavam fracos. Vocês estão doentes, muitos de vocês doentes, era para estar curado, saudável, mas estavam enfermos. E muitos que eram para estar vivendo, produzindo fruto para Deus, estavam mortos já, estavam debaixo da terra. E por que ele fala isso? Porque aquele pessoal não se julgava. Eles viviam uma vida cristã bagunçada, pecaminosa, né? Cheio de problemas que não resolviam. E aí então é condicional. Eu quero ser forte, saudável e viver bastante tempo para que eu possa experimentar uma vida boa até o último dia de vida nessa terra? Sim, então eu tenho que andar corretamente. Tem pessoas que parece que não entendem isso, né? Elas falam assim, a graça de Deus é tudo, a graça me basta. O pessoal escuta uns pastores de internet falar, fica tudo meio confuso, né? A tua graça me basta. A graça basta para a salvação. Mas para a tua vida abençoada aqui, a graça de Deus não te isenta de obrigações. Tem coisa para fazer. Tem coisa para fazer. Quer ver uma coisa? Honra teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que te vá bem em todas as coisas e tenha vida longa sobre a terra.
Quer dizer, se você honrar o teu pai e a tua mãe, essa promessa vai se cumprir. Tanto é que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa, né? A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, para que você viva bastante tempo e com qualidade de vida. É isso. Mas se não honrar, trata pai e mãe que nem amigo de rua, ou pior, né? Às vezes tem gente que é complicado, né? Às vezes trata um amigo da rua, que não dá nada para a pessoa, melhor do que trata pai e mãe. E ainda acha, a graça me basta, porque Deus é bem, Deus é amor. A pessoa está vivendo destruída, está vivendo amarrada, e não entende essas coisas, né? Por isso que eu digo para você, Deus, Ele é fiel naquilo que Ele prometeu, mas Ele é fiel também nas ordenanças dEle. Quer dizer, o que Ele disse para a gente fazer tem que ser feito. E eu estou dizendo isso aqui para você por causa do seguinte: o Espírito Santo, Ele é maravilhoso. É chover no molhado falar isso, né? É chover no molhado. Dizer que o Espírito Santo é maravilhoso, dizer que Deus é maravilhoso, é chover no molhado. Quer dizer, é uma coisa, todo mundo sabe, né? Mas Ele não quer que você apenas saiba disso. O Espírito Santo quer que você viva isso. Que você viva as maravilhas de Deus na sua vida. Como os testemunhos que você viu contados aqui esses tempos, né? Pessoas que tinham problemas e porque buscaram a Deus, Deus honrou, Deus abençoou, Deus quer fazer isso com todos nós. Mas há necessidade de um compromisso com Deus, um compromisso com Ele, de falar assim, Senhor, é que nem casamento. E a Bíblia fala mais ou menos sobre isso, né? O apóstolo Paulo compara o casamento de um homem e uma mulher nessa terra com o nosso relacionamento com o Pai. Né? Como marido e mulher, assim como o marido cuida da esposa, que Deus cuide da gente. Mas assim como a esposa deve reverência ao marido, que a gente também respeite o nosso pai, quer dizer, obedeça, né? Então, é que nem casamento. Então eu tenho que ser fiel ao meu Deus em tudo que Ele mandar. E eu sei que tudo que Ele prometeu vai acontecer na minha vida. Então é condicional, gente. Está entendendo? O Espírito Santo não quer que você fique enganado. Ah, porque Deus é amor, Deus é a graça de Deus. Não, tudo isso é verdade, a graça de Deus. Ai, se não fosse a graça de Deus na nossa vida, né? E ai, se não fosse o amor de Deus. Mas isso não é tudo. Embora Deus seja amor e seja um Deus de graça, Ele coloca para a gente obrigações, deveres que devemos cumprir. E é isso, né? Por exemplo, no Evangelho de Marcos, tem um texto que fala a respeito do perdão, né? Porque se você não perdoar, você não será perdoado. Evangelho de Marcos, capítulo 11, se não me falha a memória. Porque se você não perdoar, você também não será perdoado. Então você quer ser perdoado? Ah, porque a graça de Deus me perdoa. A graça perdoa. Só que se você não perdoar, a graça de Deus também não vai te perdoar. E aí? E aí fica com o coração magoado com parente, fica com o coração magoado com vizinho, coração magoado com sogro, sogra, pai, mãe, irmão de sangue, cunhado, cunhada, sogro, sogra, já falei, né? Acredito eu. Fica magoado com irmão de igreja, fica magoado com parente, que não é parente de sangue, né? Parente por afinidade, né? Que negócio aí de crente magoado, crente bicudo. Se você não perdoar, você não é perdoado. E se você não é perdoado, as tuas orações ficam impedidas. Porque não perdoar é pecado. O que a Bíblia diz sobre o que separa a gente de Deus mesmo? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Gente, é assim. O Espírito Santo não quer gente enganada nessa terra, achando que Deus, porque Ele é bom, você pode viver como quer. Não, Ele tem um projeto de vida para você viver. Se você viver de acordo com o projeto dEle, você pode esperar cada vírgula de promessa que vai acontecer na tua vida. É assim que funciona, entendeu? É assim que Deus quer ver a gente abençoado. Então há um preço a pagar, preço entre aspas, tá, gente? Né? A salvação não é paga, a salvação ela foi dada de graça para a gente recebeu a salvação, mas há um preço entre aspas, quer dizer, há uma atitude da nossa parte a ser feita para que Ele possa cumprir cada palavra dEle, que Ele diz que é fiel, né? Quer dizer, se eu falei vai ter que acontecer, mas o que eu falei para você fazer também tem que ser feito. Em havendo harmonia entre as duas partes, né? Então há a consumação, há a realização, a manifestação
do milagre de Deus na nossa vida. Amém, pessoal? Pega a sua Bíblia aí, onde eu pedi para você abrir, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Diz o seguinte aí, no versículo 35. Pronto? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Meu Deus, isso aqui é fidelidade. Ele está dizendo, Jesus está dizendo o seguinte: olha, pode chover e ventar, a minha palavra não passa. Pode acabar o céu, acabar a terra, a minha palavra não passa. Nada pode desfazer o que eu falei. Gente, isso aqui é muito sério e ao mesmo tempo motivo de grande alegria para a gente. Por quê? Se eu tenho essa garantia de Deus, que o que Ele falou não passa, não passa, não vai falhar, não vai falhar. E é importante você entender o seguinte, que tem pessoas que fazem tudo isso que eu falei agora há pouco, são pessoas boas, crentes bons. Tem crente que vai dizer assim: pastor, olha, eu já fui ruim na vida, vamos dizer assim, né? Eu já fui ruim na vida, e mesmo como crente, pastor, teve um pedaço da minha vida que eu fui rebelde. Olha, eu não perdoava, aceitei Jesus de coração, mas qualquer coisinha me deixava magoado, rancoroso, ressentido com as pessoas. Eu já fui crente, pastor, vingativo. Ai, se pisasse no meu pé, meu Deus, você caiu o mundo. Eu já fui crente que, com palavras ruins na boca, xingar, falar palavrão, aquela coisa toda, mas eu passei dessa fase, pastor. Tem gente que vai dizer isso, e tem gente que vai dizer: pastor, desde quando eu me converti, de fato eu mudei de vida mesmo, né? Da água para o vinho. Era uma pessoa, a partir da conversão, outra pessoa. Fidelidade a Deus, santidade, mudou o modo de falar, e até hoje é assim. Então tem pessoas que estão andando naquilo que Deus mandou, honram pai e mãe, tem respeito com as pessoas, não tem mais mágoa de ninguém, conseguem superar as dificuldades de relacionamento, porque tem crente que é trabalhoso, não? Meu Deus, implica com tudo, fica bicudo com tudo, só porque não concorda com a opinião do outro, o bico já cai. Deus está vendo essas coisas aí, porque Deus vê tudo, né? Mas tem gente que não está vivendo mais nisso. Repito para você, chega no ponto principal. Tem pessoas que já passaram essa fase. Tem pessoas que querem servir a Deus, não importa se estão sendo contrariados ou não, ou afrontados ou não. Às vezes você quer servir a Deus, né, e tem um confronto, aquela coisa, não, estou para servir a Deus, aquela coisa toda, né? E a pessoa então não tem mais ressentimento, está servindo a Deus, está tudo bem nessa parte, né? Sendo fiel com Deus nos dízimos, nas ofertas, como o crente deve ser, precisa ser, porque é mandamento do Senhor, né? E como eu disse outro dia aqui, tem coisas mais importantes que isso, mas o crente ele é fiel em tudo. Só que mesmo assim, ainda não estão vendo Deus se manifestar. E é por isso que às vezes, quando eu falo dessa maneira, tem pessoas que falam assim: pastor, mas eu faço tudo certinho, pastor. Eu procuro dar o meu melhor para Deus. Eu estou fazendo tudo certo. O que eu estou fazendo de errado? Porque eu estou pedindo e não estou recebendo. Eu estou buscando Deus e Deus não está respondendo. Por que as coisas não estão acontecendo na minha vida, né? Tem uma coisa que pode estar acontecendo na sua vida, se você anda direito, e mesmo assim, quando eu falo andar direito, gente, é andar direito segundo o que a Bíblia diz, tá? Não é segundo o padrão humano. Não venha falar para mim: eu bebo minha cervejinha, pastor, eu tenho um coração bom. Essa cervejinha é do cão, é do capeta. Que você não entendeu ainda que isso é do diabo? Que você não entendeu que isso aí não é para você? Isso é um gancho com o mundo. E Jesus falou para você crucificar a tua carne, que você não pertence mais a esse mundo, você ainda vive aqui, mas você não pertence mais, você foi comprado por Ele. Como é que você vai usar uma coisa diabólica? Não pode, gente. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando para você, não é ser bom segundo o padrão humano, é ser bom segundo o padrão divino. É ser bom segundo o que Deus fala, não segundo o que as pessoas pensam ou acham. Então, há pessoas que estão direitinho com Deus, mas o que impede essas pessoas de receberem o melhor de Deus? É falta de confiar no que o Senhor Jesus disse. Porque Ele disse assim, ó: tudo vai passar,
céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele está dizendo o seguinte: o que eu falei eu sustento, o que eu disse vale a todo tempo. E muitas vezes o defeito do crente é esse, não é que ele é ruim, não é que é mau, é pessoa boa, pessoa de coração ótimo, pessoa amorosa, gentil. O problema é que não consegue acreditar naquilo que Deus fala. E por não acreditar de todo o coração, não confiar, né? Não é bem acreditar a palavra certa seria confiar. Confiar significa descansar. E por não conseguir descansar sobre o que Deus falou, isso se torna, de certo modo, incredulidade. E se não for por fé, não recebe. Tem que ser por fé completa. Descansar no que Deus falou. Muitos não estão descansando no que Deus falou. Tanto é que você vê, como eu falei agora há pouco para você, talvez seja o seu caso. Você seja uma excelente pessoa, de coração de ouro, como se diz, né? Um cristão abençoado, faz tudo certinho, mas não tem paz no coração. Continua com o coração aflito, continua preocupado com a vida, com as coisas da vida, continua sem dormir direito, porque não descansa o coração, continua com aquela cara de aflição. Toda vez que vai conversar com alguém, acaba soltando alguma coisa sobre o que você está passando. Porque não está muito bom, porque estou passando por isso, estou passando por aquilo, como se quisesse encontrar alguém para desabafar. Quem confia, escuta bem o que eu vou te falar aqui, porque é esse o padrão que você tem que buscar para alcançar. Quem confia no que Jesus disse de todo o coração, não vai precisar buscar ninguém para desabafar. Porque já desabafa com Deus. Uma coisa é você não saber o que fazer e procurar alguém para desabafar, mas no sentido de receber uma palavra de orientação. É aí que você procura o pastor, né? Então você vai procurar o pastor vai te orientar, vai te aconselhar, mas a partir do momento que você recebeu o conselho, e a partir do momento que você recebeu a orientação, é momento de você dizer: glória a Deus, vou fazer dessa maneira, assim farei e vou ficar em paz. E esse em paz significa você lutar contra a sua própria mente. Porque a tua mente ainda vai querer dizer: olha o problema, olha a dificuldade, como é que você vai estar, olha o que vai acontecer amanhã. Quando você confia, porque Jesus falou, não falou? Passa tudo, menos a minha palavra. E quando ele fala tudo vai passar, ele está dizendo também: o teu problema também vai passar. Esse problema não vai durar para sempre. Esse problema aí vai passar também. Nada vai ficar, só a minha palavra vai ficar. Então você tem que pensar assim: se o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que me amou, a ponto de morrer numa cruz por amor a mim, disse, assim será. Não vou mais perder o meu tempo choramingando, reclamando, ou ficando ansioso, ou ficando inquieto, ou perdendo noites de sono. Se a minha mente começar a querer trabalhar nisso, eu vou dizer: mente, aquieta-te. Porque o meu Senhor disse isso, aquilo, e aí voltando no que eu disse para você no início, há necessidade de se conhecer a palavra de Deus, né? Porque se você conhece a palavra de Deus, por lê-la, por memorizá-la, por prestar atenção quando você vem na igreja, e você vai guardando no seu coração, o próprio Espírito Santo, quando você apela para ele pinça aquela promessa e traz a sua memória. E quando ele traz a sua memória, você tem que pensar: puxa, Deus falou isso, nessa palavra eu descanso, e começa só a dar glória a Deus. Acabou. É dessa maneira que Deus vai começar a agir. Aí a hora que você estiver totalmente em paz, seguro, aí Deus vai olhar para você e vai dizer assim: porque você fez tudo o que eu mandei, porque você andou na minha palavra, porque você é um crente fiel, porque você está andando em santidade, porque você buscou me agradar, e principalmente porque você está confiando que eu sou o teu provedor, agora sim eu posso te ajudar. Quantas pessoas estão buscando pelo batismo no Espírito Santo? Com a evidência de falar em línguas estranhas. Um monte de gente ainda não foi batizado. Muitos já foram, outros ainda não. E são pessoas belíssimas que estão buscando em santidade, mas por que não receberam ainda? Porque ainda não estão confiando de todo o coração. Porque ainda tem aquela inquietação que diz assim: ai, será que é hoje? Esse será que é hoje já é
é algo que Deus não gostaria de ver no seu coração. Deus gostaria de ver você dizendo assim, ó, Senhor, é a promessa tua, eu estou em paz. Eu sei que, agora, depois, não sei quando, eu sei que eu já recebi pela fé. Porque o Senhor disse que a promessa é para mim. Então, glória ao Senhor. E quando você está em paz, pensa se não é assim. Quando você está totalmente em paz, você já reparou que você não tem reclamação? Quando tudo está em paz, você não tem do que reclamar, não é? Você não fica chorando, reclamando, você não fica, ai, não, você fica aquela cara de quem está tudo bem, né? Aquela cara de sossego, né? Tranquilo, você fica até cantando. Pois é, depois que você apresentou suas necessidades a Deus, avaliou-se, né? E viu que está tudo em ordem, e aquilo que não está em ordem, obviamente, você vai corrigir, e aí você então confia no Senhor, dizendo, Senhor, em Ti eu confio, glória a Deus. E aí você, a partir daquele momento, vive só agradecendo a Deus, só louvando ao Senhor. Quando você vai falar com Deus, você não tem mais nada para pedir, porque você já pediu o que tinha para pedir, né? Você começa só assim, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, louvado seja o teu nome, glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. E você vai assim, e mesmo que você repita isso por um tempão ainda, não tem problema, porque chega uma hora que o nosso vocabulário ele fica escasso, né? Chega uma hora que finda o nosso estoque de palavras para ele, né? Quando você menos esperar, obrigado, desenrola a língua. Mas é assim que acontece muitas vezes, dentro da igreja, indo para o trabalho, na rua, no seu trabalho, como a irmã contou o testemunho dela aqui, né, que ela foi batizada no Espírito Santo, ela falou em línguas dentro do trabalho dela. Ou outro irmão que foi batizado quando foi buscar o neto na escola, ou os irmãos que contaram que foram batizados dentro da igreja, não importa o lugar. O que importa é o coração estar dessa maneira. Se Jesus falou, porque Ele garantiu que nenhuma palavra dele cai por terra, tudo tem que se cumprir, não vai passar, é assim que é. Agora, eu quero mostrar para você duas palavras, você vai ver comigo na Bíblia, eu já falei elas aqui várias vezes, mas você precisa ouvir de novo, e você precisa hoje sair daqui com essas duas palavras, três na verdade, né? A primeira você já acabou de ouvir, céus e terra passam, mas as palavras do meu Senhor não. O que falou mesmo que os olhos vejam diferente, o que Ele falou é verdade. E essas outras duas que você vai ver comigo aqui, a primeira delas, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, o que Ele disse? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Leia de novo, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele aqui é Jesus, né? Ou Deus, se você quiser chamar assim, Ele tem dito, esse verbo aqui é contínuo, não está dizendo Ele disse apenas, está dizendo, Ele tem dito, Ele continua dizendo, o que Ele está dizendo? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha para cá, o que Jesus falou anteriormente? Tudo passa, menos a minha palavra é essa, nunca eu vou te deixar. Quando que Ele vai te deixar? Quando que Ele vai te deixar? Quando que Ele vai te abandonar? Abandonar aqui quer dizer desamparo, tá? Quer dizer assim, Ele nunca vai te fazer ficar de mãos abanando. Já viu aquele marido que fala assim para a esposa, eu te amo, você é tudo para mim, você é a minha vida, tal, mas deixa faltar tudo para ela. Ele está presente, mas não dá nada para ela, né? Não dá dinheiro, não dá nada, dá perfume, dá a roupa que ela gosta, e tendo condições às vezes, né? Então, ele está com ela, mas eu te amo, mas peraí, mas está deixando faltar as coisas, está presente, mas está faltando as coisas. Deus está dizendo assim, ó, eu não só não saio da sua vida, como não deixo você chupando o dedo. Eu dou a provisão que você necessita, é isso que Ele está dizendo. Veja bem, Ele fala assim, ó, longe de vós a avareza. Quer dizer, não fiquem avareza no sentido assim, ó, tem gente que quer acumular, né? Só acumular. Por que a pessoa quer acumular? Porque eu quero ter uma vida melhor, porque eu quero ter muita coisa, porque se faltar amanhã, gente, isso aí é avareza. Deus não proíbe você de ter as coisas.
Deus não proíbe você de progredir, de prosperar, não. Ele quer que você prospere, é bíblico. Prosperidade é dom de Deus, está na Bíblia isso daí. O que não quer é avareza, aquela coisa de acúmulo. Não dizima porque vai faltar. Não dizima porque eu não concordo. A Bíblia fala que está roubando a Deus. Discuta com o Senhor. Chama-se avareza isso. Apego. E ele fala, não é para fazer isso. Você pode prosperar. Eu quero que você prospere, mas confiando em mim. Não no dinheiro, porque a avareza o que é? É confiança no dinheiro. Quando ele fala, contente-se, quer dizer, esteja satisfeito, no sentido assim, que você tenha as coisas, e que você não fique com aquele espírito de que está faltando alguma coisa. Não, o que eu tenho hoje, dá por hoje. Eu projeto ter mais? Sim, eu projeto, mas o amanhã não chegou ainda. Amanhã é outro dia, amanhã eu verei o que farei. Eu vou fazer meus projetos, mas a confiança está no Senhor. E se o negócio não der certo amanhã, glória a Deus, porque o importante eu tenho, que é Deus na minha vida. É isso que está falando. É como se ele falasse assim, longe de vós sou da avareza, contente-se com o que você tem, porque eu estou com você. Gente, isso que importa. Não é o dinheiro estar comigo. O que importa é Deus estar comigo. O que importa não é a casa, o carro, tudo isso é bom na vida, não tenha dúvidas. Porém, nada disso serve sem Deus. Tanto é que tem gente rico que tira a própria vida, não tem? Sim ou não? O que está faltando para a pessoa? Materialmente nada. O que está faltando é Deus. Porque entra um desespero na pessoa, uma angústia, um vazio. E esse vazio, na verdade, nunca fica vazio, né? Porque o vazio é ocupado por alguém, ou por Deus ou pelo diabo. Como a pessoa não busca Deus, o diabo entra. E aí entra o pensamento de suicídio, um monte de coisa ruim. Então está falando assim, eu estou com você. Não precisa ficar com medo do amanhã. Não fica para desesperar por causa de dinheiro. Não precisa ficar desesperado por causa de emprego. Você vai buscar, você vai orar, você vai fazer a sua parte, vai enviar o seu currículo, vai orar primeiro, né? Tudo bem, isso aí essa é a parte humana. Mas é como se ele falasse assim, faça a sua parte, confiando em mim, porque eu nunca vou te deixar. Pode descansar. Você não conseguiu o teu emprego hoje? Deita e dorme. Ora primeiro, Pai, obrigado, eu busquei, te peço para abrir uma porta, pediu, agora você dorme. Enquanto você dorme, eu estou trabalhando por você. É para confiar nisso, entendeu? É assim. Porque brigueiro na família, pastor, um ameaçou outro, um filho ameaçou outro, um brigou com o outro como mãe, como pai. Nossa, meu coração fica quebrado por causa disso, fica quebrado, é modo de falar, despedaçado, né? Meu coração, porque pai, mãe sofre. Apresentou teus filhos, agora você dorme. Não é para ficar remoendo lá, ficar preocupado que um vai matar o outro, porque não vai. Se você confiar, né? Não vai. Confia, descansa. Se você confia, você vai descansar. Se você ficar a noite toda lá, ai meu Deus, é porque você não está confiando. Deus falou, eu cuido de você. Esse texto aqui, ele implica isso também. Já inclui aquele da primeira de Pedro, né? Que fala, Deus tem cuidado de nós. Então, quando ele fala, pode ficar descansado, porque eu nunca te deixarei e de modo nenhum eu te abandonarei. Amém, pessoal? Levanta as duas mãos para o céu, por gentileza. Fala assim comigo, Deus e Pai, eu te agradeço, porque o Senhor nunca me deixa, nunca me abandona e nunca me desampara. É o Senhor que prometeu e a tua palavra é fiel. A tua fidelidade dura de geração em geração. Nela, na tua palavra, eu confio e eu agradeço o Senhor pela tua presença na minha vida, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, e dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Agora pensa, quando você vai orar, com essa palavra no coração, a tua oração não sai muito mais poderosa? Quando você vai orar, com a certeza que Deus, porque Deus falou que a palavra dele não muda, não passa, e quando você vai orar sabendo que ele está na tua vida, ele não está lá no céu, gente, ele está no céu porque ele está em todo lugar, na verdade é essa, né? Porque ele é onipresente. Onipresente quer dizer que ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas veja, pensa comigo, ele está em todo lugar. Olha, se ele está em todo lugar, então ele está no céu e também aonde? Dentro de mim, dentro de você, no nosso coração. Porque ele falou que ia vir fazer habitação, ele e o Filho, né? E o Espírito Santo aqui dentro. Então, se eu sei que ele está aqui dentro, qual é o medo? Qual é a insegurança? Eu tenho que saber, né? A partir do momento que eu sei disso,
Eu preciso me ajoelhar e só dar glória a Deus, mais nada, mais nada. Peço o que tiver que pedir, se tiver que pedir alguma coisa, depois só agradeço de todo o seu coração, sem desespero, sem medo, sem inquietação, sem ansiedade, sem preocupação, apenas dê glória a Deus e faz a sua parte normal, né? E depois você dá glória a Deus. É assim que Ele vai se manifestar na sua vida. Amém, pessoal? Essa é a primeira palavra, tá? A segunda, na verdade, né? Os céus e terra passam, mas a palavra de Deus não passa. A segunda, essa que Ele diz que Ele vai estar com você sempre, a todo momento. E agora, a última parte, pega a sua Bíblia, vá para Isaías, capítulo de número 41. Agora você vai lá para o Antigo Testamento, está grifado na sua Bíblia, em Isaías 41. Qual que é o versículo que está marcado na sua Bíblia aí? Ah, é o 10, né? Esse você não pode esquecer disso aqui nunca na sua vida. Esse é aquele que você tem que memorizar, sempre, né? Qual é a primeira expressão que Deus diz aí, no 10? Não, quer colocar num português mais fácil? Não tenha medo. É para você ter medo ou para não ter medo? E quando alguém fala assim para você, ou o psicólogo fala para você, ou você mesmo diz para você: ah, mas eu sou ser humano, medo é normal, eu tenho que ter medo, é porque afinal de contas eu sou de carne e osso. Ah, tá. O que Jesus diz ali? E o que você diz muitas vezes? Ter medo é normal, é porque é assim mesmo, porque faz parte. Peraí, mas o que Deus falou? Não temas. E o que a pessoa muitas vezes diz? Tenho medo. Alguém está errado nessa história, não está? Não pode estar os dois certos. Um está certo, porque são coisas diferentes. Então, alguém está certo e alguém está errado. Como a gente sabe que Deus é perfeito, quem está errado sempre é a gente, né? Por que o medo? Ah, porque isso, porque aquilo, porque o problema, porque a dificuldade, porque a doença, porque não sei o que tem, porque o perigo está. Deus continua dizendo, porque a palavra dele não passa. Não importa o que aconteça. O que você está passando, um dia vai passar. O que não vai passar é a palavra dele, que diz: não temas. Diga, eu não tenho medo. De repente você pode até estar com medo, sentindo medo agora, nesse momento, devido a algum problema que está passando. Não sei, tomara que não esteja passando por nada. Mas talvez você esteja passando por algum problema. De repente, pastor, tem alguém lá doente, lá no hospital, aquela coisa toda, né? De repente está passando por isso. Mas sabe, o primeiro passo para você vencer isso é você concordar com Deus. Ele diz para você ter medo. Então, primeiro passo, diga, eu não tenho medo. Diga agora. Não é porque o pastor Alan está dizendo, não sou nada. Quem é tudo é Deus. Ele está dizendo, não tenha medo. E ele dá razão. Ele não chega simplesmente e diz, não tenha medo, sem dar uma explicação. Não, ele explica, né? O que ele diz? Não temas por quê? Porque o quê? Não temas porque eu estou contigo. Contigo tudo junto, né? Contigo. Não bate com aquela palavra que nós lemos agora há pouco? Nunca te deixarei. Se Deus nunca vai me deixar, com quem que Ele está então? Está comigo. Não temas porque estou contigo. Levanta as duas mãos para o céu. Fala assim, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Morando dentro de mim. Deus está comigo. Deus está comigo. Morando dentro de mim. Deus está comigo. Deus está comigo. Morando dentro de mim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão morando dentro de mim. Por isso não temerei nada, em nome do Senhor Jesus. Amém. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Quando a gente fala declare a palavra, é isso. Declare a palavra, fale a palavra. Isso que você acabou de falar, se você falou com entendimento, eu fiz o possível para você entender, né? Isso que você falou agora com entendimento e pronunciou com a sua boca, em voz alta, isso aí que faz no mundo espiritual o negócio mudar a seu favor. Enquanto você fica lá macerando, pensando um monte de besteira na cabeça, e quando abre a boca, só abre a boca para falar bobagem, eu morrer, não aguento mais, ai meu Deus, é difícil. Pronto, você favoreceu o diabo na sua vida, sem querer. Imagina a tristeza de Deus, né? Dizendo, eu estou te prometendo, eu não falho, a minha palavra não falha, não deixo você, estou sempre com você, para você não ter medo, eu sou Deus do impossível. Olha os testemunhos na Bíblia, olha os testemunhos ao seu redor na igreja, é para você confiar.
e você não confia, imagina a tristeza de Deus. Agora, Deus fica triste, não é porque você desprezou a palavra dele. Repito, Deus não é homem para sentir o que a gente sente. Deus não se sente humilhado, Deus se sente desonrado, isso é coisa humana. Deus ele está além disso. A única tristeza de Deus é porque quando a gente não age segundo a palavra dele, a gente vai sofrer. Deus fica triste, sabe por quê? Porque a gente sofre. Porque ele é pai. Tem algum pai que fica feliz quando o filho sofre? Mesmo que o filho seja rebelde, quando o filho está sofrendo, o pai sente no coração. O pai até fala, o cabeçudo buscou, procurou sarna para se coçar e achou, mas eu estou sofrendo porque está sofrendo. É assim. Deus é assim também. De novo, não temas, porque sou contigo, eu estou com você, né? Depois ele fala, não te assombres, não fique assustado, apavorado. É para você ficar assustado com alguma coisa? Ai, pastor, eu assisti um filme de terror esses dias. Por que você assiste essas drogas aí, hein? Gente, pelo amor de Deus, isso é época do diabo, gente. Ah, mas não é pecado. Olha, não é pecado que condena você para o inferno, mas é uma coisa que destrói a sua fé. Olha, gente, os filmes de Hollywood, Marvel, DC Comics, está na moda agora, né? E toda a tranqueiragem que tem por aí, isso aí é feito para ganhar dinheiro, para eles, né? Não tem um crente no meio desse povo aí. Tudo ali, a maior parte, é servo do diabo. Se tiver um evangélico ou outro, é raridade. Muitos deles fazem pacto com o diabo para poder ter bilheteria, ganhar dinheiro. E o duro não é isso. O duro é ver muitos crentes indo nessa onda, né? Ficam felizes quando vão ver um filme. Ai, o filme que vai passar. Ai, eu vou no cinema hoje. Tudo bem, eu também já fui no cinema quando era adolescente, mas eu não era crente. Depois de crente, não me lembro se eu fui no cinema alguma vez. Não é que seja errado. Tem alguns filmes que até são bons. De fato, não vai te afetar em nada, né? No momento de lazer, alguma coisa, tudo bem, né? Não precisa ser extremo nesse ponto. Só que tem uma coisa, gente, pensa comigo. Às vezes a pessoa fica eufórica quando vai no cinema, mas não fica eufórico quando vem na igreja. Por que será, hein? Alguma coisa está errada. Não é verdade? Eu vou dizer para você o que está errado. Não é o coração da pessoa no sentido de pessoa ruim, não. É que, na verdade, a pessoa tem pouca comunhão com Deus. Quando você tem pouca comunhão com as pessoas, você não se interessa por elas. Mas à medida que você aumenta a sua comunhão, elas começam a fazer falta na sua vida. Assim é com Deus também. Quanto menos comunhão você tem com Ele, menos interesse pelas coisas dele você tem. E quanto menos comunhão com Deus, pior para a gente. Nunca é melhor, sempre é pior. Mas quanto mais comunhão temos com Ele, melhor para a gente. Entendeu? Então, às vezes você fica com medo, não é por causa de... Não só filme de terror, né? Às vezes tem gente que é adulto, sabe? Entende? Que lá é ficção, é bobagem, né? A gente assiste o filme lá, mas a gente sabe que aquilo é tudo mentira. Tudo bem. Mas muitas vezes você só conversa com gente que fala de doença, que fala de morte, que fala de derrota, que fala de tristeza, gente deprimida que não quer mudar o vocabulário. Porque tem pessoas que estão com depressão, você chega com uma palavra de Deus para ela muda, né? Ela começa a falar que nem você. Vitória, benção, aí mudou, né? O clima já muda, né? Mas tem aquelas pessoas que você tenta falar a palavra de Deus para elas, elas não querem saber, elas querem ficar ali macerando a derrota. Não, mas tá ruim, não, mas ainda não consigo, mas tá tudo difícil. E você fala, não, mas com Deus não é nada difícil. Não, mas a vida não é bem assim, porque não estou aguentando mais. Bom, você quer ficar assim? Fique, eu não vou ficar perto de você, até logo. É assim. Agora, você fica lá escutando abobrinha, vai contaminar você. Para eu poder não ter esse tipo de sentimento, de medo, pavor, eu tenho que ouvir as palavras do Senhor. É a palavra dele que traz vida e coragem no meu coração. Então quando ele fala, não temas porque sou contigo, ele está conosco mesmo. E aí quando ele fala, não te assombres porque eu sou o teu Deus, é como se ele falasse assim, ó, tudo que eu falo é para o teu bem. Pode confiar quando eu falo que eu estou com você, quando eu falo que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, quando eu falo para você que você vai pisar em serpentes e escorpiões, quando eu falo para você que no nome de Jesus você vai expelir demônios, quando eu falo para você que eu te conduzo em triunfo, quando eu falo para você que você é mais que vencedor, pode confiar. E quando você começa a ouvir essas coisas, dentro de você surge uma força que não é nossa, mas é do Senhor, que muda a vida da gente.
Continua lendo aí. De novo, não temas, porque sou contigo. Depois ele fala, não te assombres, eu sou o teu Deus. Aí o que ele faz com a gente? Eu te fortaleço, olha para cá. Eu te fortaleço, quer dizer, eu te dou forças. Sou eu que te dou força. E não é verdade, gente? Quem que é a força da nossa vida? É o Senhor. Quem que é a força de nossa vida? É o Senhor. Você pode chamar de Senhor, Deus, Jesus, como você quiser. Deus é a força da minha vida. Ele é a força da nossa vida. Ponto final. Acabou. Ele está dizendo aí, não está? Eu te dou força, eu te fortaleço. O que mais que ele fala? Eu te... Quantas vezes o crente se pega falando bobagem, não? Ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Peraí. Ninguém, a quem você se refere? Aí a pessoa pensa, né? Não, seres humanos. É bom, ser humano, filho, é falho. E Deus é falho? Agora, quem é que está dizendo que te ajuda? É Deus, né? O Senhor. Então pega essa palavra e põe no seu coração. Eu não preciso me humilhar para ninguém me ajudar. Tem muito crente que é muito chorão, né? Me ajuda, por favor. Para, que humilhante que é. Quer se humilhar? Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho, Senhor, eu não vivo. Por favor, me ajuda. Mas eu vou mais além do que pedir ajuda. Eu já vou te agradecer. Porque antes de eu pedir a tua ajuda, essa palavra já estava escrita. O Senhor falou que me ajuda, então obrigado, Senhor, pela tua ajuda. Eu preciso de ajuda na minha vida sentimental, na minha vida familiar, no meu casamento, na minha vida financeira, na minha saúde, na minha vida profissional, no meu trabalho, com relação à perseguição. Obrigado pela tua ajuda, Senhor. Obrigado porque o Senhor está comigo. Obrigado porque o Senhor é o meu Deus. Obrigado porque o Senhor me dá forças. E para finalizar, o que ele diz? E eu te sustento. Olha para cá. Você está de pé? Quando eu digo de pé, é sentido figurado, né? Você está vivo hoje? Está bem? Veio para a igreja? Nesse momento você está sentado aí, né? Mas espiritualmente você está de pé. Você está sustentado por Deus. Você está debaixo da terra? Não. Você está no leito de hospital? Graças a Deus, não. Você está vivo, de pé e forte, porque Deus te sustentou. Percebendo você ou não, foi Deus que te trouxe até aqui, até esse momento. Se não fosse Deus, você sabe onde é que você estaria, né? E aí, você vai fazer o que com essa palavra? Você vai continuar choramingando, lamentando da vida, os problemas? Ou você vai dar um glória a Deus? Glória a Deus! Levanta as mãos para o céu, fala assim comigo: Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deixa, não me abandona, não me desampara. O Senhor é o meu Deus, por isso eu não temo. O Senhor está comigo, por isso eu não tenho medo e nem me assusto, porque eu sei que é o Senhor que me dá força, é o Senhor que me ajuda, é o Senhor que me sustenta, e nas tuas mãos eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Glória a ti, Senhor, aleluia. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Só para encerrar, num ambiente desse, numa atmosfera dessa, no seu coração, não vou nem dizer entre nós aqui como igreja reunida, estou dizendo para você no seu coração, é nesse ambiente que o Espírito Santo se manifesta e te enche. Mantenha esse espírito hoje e sempre, e vigia para não deixar o diabo tirar essa sua alegria, porque o diabo vai tentar provocar você, trazer tristeza, pensamento antigo, pensamento ruim. Sai tristeza em nome de Jesus. Tua vida é daqui para frente, o passado já passou, não volta mais. Seja lá o que for que aconteceu, de bom ou de ruim, já passou. Agora é o presente onde Deus está conosco, e o futuro que Ele tem para a gente sempre é de vitória. Lutas virão, a gente sabe disso, mas o Senhor é conosco todos os dias. Amém, pessoal? Pronto, fecha seus olhos então. Pronto, fala com Deus então, que você possa ser cheio do Espírito Santo, que você possa experimentar essa palavra de hoje na sua vida, que você viva essa palavra de Deus estar com você. E lembre-se que tudo que Ele falou não passa, passa tudo, menos a palavra dEle. Pai, amado e santo, justo, fiel, verdadeiro, todo-poderoso, santo, bendito e todo-poderoso, é o Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
A Ti clamamos, Senhor, nesta manhã, Te adorando e bendizendo, Te agradecendo por todas as coisas, Te louvando, Te adorando, aleluia, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está presente, porque o Senhor está abençoando, porque eu sei que cada petição está sendo ouvida e respondida pelo Senhor. Ramandamanala labasabio, rebequebiando abaiaseca biandalamandar e crambarabachaba, glória, bequi, rovando, bacolha, riasoleampolamandavia. Não tenha medo, porque estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Descansa o coração, descansa a tua vida, confia no Senhor de todo o coração, e o mais Ele fará. Aleluia! Receba a tua cura, receba a tua libertação agora, receba a quebra de toda maldição que houver na sua vida, porque Ele é libertador, porque Ele é cumpridor daquilo que prometeu, e Ele diz que Ele veio libertar os cativos. Seja liberto, seja liberta agora. Pode receber com gratidão, fé e confiança. Receba a tua resposta, receba o teu milagre. Aleluia. Enche o coração, Senhor, agora de cada palavra, porque o Senhor é a força da nossa vida, é o meu Deus, a força da minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Levanta a tua voz agora, fala em línguas, fala na língua dos anjos agora, fala na língua que o Senhor te conceder. Pode confiar de todo o coração, Ele está na tua vida para te levantar, fortalecer, proteger, guardar, blindar. Glória, 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 glória. Agradeça ao Senhor pela tua vida, agradeça pela proteção, pela provisão, agradeça pelo sustento, agradeça pelo Espírito Santo que Ele trouxe na tua vida para habitar em você. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Glória, 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 glória ao Senhor. Aleluia. Ó Santo e bendito de Israel, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, te glorificamos em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é por isso, Senhor, que nós cantamos a Ti agora. Aleluia. Meu refúgio e minha força, Deus da minha salvação. Como o Senhor, Como o Senhor, não existe ninguém. não existe ninguém. Canta de novo então. Meu refúgio e minha força. Meu refúgio e minha força, Deus da minha salvação. Deus da minha salvação. Como o Senhor, Como o Senhor, não existe ninguém. não existe ninguém. Levanta as mãos ao céu e canta. Aleluia. 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 Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. 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 Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Com as mãos ao céu ainda, fala assim comigo. Deus e Pai, nós Te damos graças, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, aquele que nos chamou das trevas para a Tua luz, aquele que habita em nós.
para sempre e para sempre nos ama e cuida de nós. Obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, e dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus.